Antes de começar, eu preciso te pedir uma coisa importante. Se você valoriza histórias que expõem a verdade, que mostram o que realmente acontece por trás das manchetes, se inscreve no canal agora e deixa o like. Isso ajuda esse tipo de conteúdo a continuar sendo contado. Porque algumas histórias precisam ser ouvidas menos mesmo quando são difíceis. Agora eu vou te contar uma delas. Eu sou policial há 22 anos. Já trabalhei em homicídios, narcóticos, crime organizado, desaparecimento de pessoas. Já vi muita coisa que me fez perder o sono. Mas nada menos, absolutamente, nada menos me preparou para o que descobrimos naquele inverno. Tudo começou com um desaparecimento que parecia comum dentro da estatística cruel da cidade. Uma menina de 9 anos. Zona leste de São Paulo, última vez vista saindo da escola. Câmeras mostravam ela dobrando a esquina. Depois disso, nada. Nenhum pedido de resgate, nenhuma ligação. Nenhum sinal, silêncio e o silêncio, na polícia, quase sempre significa algo errado. A mãe chegou à delegacia em choque. Não era desespero histérico, era aquele tipo de pânico silencioso que dói mais. Ela repetia a mesma frase, ela nunca faria isso. Ela não sumiria, eu já ouvi isso antes. Muitas vezes os pais estão certos. Nos primeiros dias, seguimos o protocolo, imagens de câmeras, entrevistas com vizinhos, motoristas de aplicativo, funcionários da escola. Nada concreto, só fragmentos. Mas havia um detalhe que me incomodava. Uma van branca. Ela apareceu em 3 câmeras diferentes, sempre na mesma faixa de horário, sempre próxima à escola. Não estava estacionada de forma óbvia. Não parecia suspeita à primeira vista. Mas estava ali. Rodamos a placa, clonada, e foi nesse momento que a investigação mudou de nível. Quando uma placa é clonada, normalmente estamos falando de roubo, tráfico de drogas, às vezes carga roubada, mas naquele caso, algo não encaixava. A van não seguia a rota comum de crime patrimonial. Ela circulava perto de escolas, perto de parques, perto de pontos de ônibus com crianças. Eu pedi acesso a registros antigos de desaparecimento com um padrão semelhante. Crianças entre 7 e 12 anos. Último avistamento em via pública. Sem pedido de resgate, sem contato posterior. 3 casos nos últimos 2 anos, espalhados pela cidade, nunca conectados oficialmente. Até aquele momento. Quando colocamos os mapas lado a lado, as áreas formavam um desenho, não era aleatório. Era rota. E quando você começa a ver rota, você começa a ver organização. Não era um sequestrador isolado, era estrutura. Eu levei isso para a chefia. A resposta inicial foi cautelosa. Pode ser coincidência, pode ser oportunismo, mas coincidências não usam placa clonada em padrão de circulação repetido. Conseguimos autorização para ampliar a equipe. Interceptação telefônica em feiros da região. Monitoramento de veículos suspeitos. Levantamento de vans registradas com histórico irregular. E então apareceu o primeiro nome. Um motorista já investigado por transporte irregular de menores em outra cidade do interior. Processo arquivado por falta de provas. Nada que justificasse prisão, mas suficiente para acender alerta. Começamos a seguir discretamente. Foi quando percebemos que ele não trabalhava sozinho. Havia pelo menos 4 veículos envolvidos. E não eram todos da mesma região. Era uma rede, uma engrenagem. Enquanto isso, a menina continuava desaparecida. E cada dia que passa em um caso assim pesa como um mês. Foi numa madrugada de feira que recebemos uma informação anônima pelo Disque Denúncia. Um galpão desativado na região metropolitana. Movimento incomum à noite. Entrada e saída rápida de veículos. Sempre os mesmos modelos. Eu fui pessoalmente verificar. De longe, parecia abandonado.
Mas abandono não combina com câmera de segurança nova na lateral do prédio. Ali eu senti algo que aprendi a respeitar ao longo da carreira. Intuição fundamentada, não é achismo. É quando pequenas peças começam a se encaixar silenciosamente. Solicitamos mandado de vigilância técnica. Instalamos monitoramento externo. E nas imagens, registramos algo que confirmou nosso pior cenário. Crianças sendo retiradas rapidamente dos veículos, entrando no galpão. Sem resistência visível, sem gritos. E isso era o mais assustador, porque indicava manipulação anterior, promessas. Confiança construída, não era violência explícita na rua. Era aliciamento. Ali, eu entendi que não estávamos diante de um caso isolado. Estávamos diante de algo muito maior. Uma estrutura organizada. Com captação, transporte e provável destino ainda desconhecido. Na reunião seguinte, ninguém mais usou a palavra coincidência. A palavra que começou a circular foi outra, facção, mas não uma facção comum. Era uma rede especializada. E naquele momento, olhando aquelas imagens na tela escura da sala de investigação, eu tive certeza de uma coisa: se não agíssemos rápido, mais crianças desapareceriam. E talvez nunca mais voltassem. Depois que confirmamos a movimentação no galpão, a investigação deixou de ser apenas um caso de desaparecimento e passou oficialmente a ser tratada como crime organizado estruturado. Eu já tinha participado de operações grandes antes, mas aquilo tinha uma camada diferente de complexidade. Porque não estávamos lidando com mercadoria, droga ou arma, menos estávamos lidando com vidas e informação. Com crianças que ainda estavam tentando entender o mundo, e alguém havia transformado essa vulnerabilidade em modelo de negócio. Essa constatação muda a forma como você entra numa sala de planejamento. A tensão não é só profissional, ela é visceral. O primeiro passo foi montar uma forca restrita. Pouca gente sabia da dimensão real do que estávamos investigando. Vazamento, naquele estágio, significaria dispersão imediata da rede, e redes como aquela não são improvisadas. Elas operam com compartimentação, cada membro sabendo apenas o necessário para cumprir sua parte. O motorista não sabe o destino final. O responsável pelo espaço não conhece quem financia. Quem faz o aliciamento não participa do transporte interestadual. Essa fragmentação é estratégica. Dificulta provas, dificulta a responsabilização e permite que, se um elo cair, os demais continuem funcionando. As imagens externas do galpão começaram a revelar padrão. Os veículos chegavam em intervalos regulares, quase sempre no início da noite. Permaneciam por no máximo 20 minutos. Depois saíam em direções diferentes. Não era ponto final. Era ponto de transição. Isso indicava que aquele local funcionava como central de triagem menos um estágio intermediário antes de deslocamento maior. A pergunta que nos acompanhava era simples e brutal. Para onde estavam indo depois? Solicitamos autorização judicial para ampliar a interceptação telefônica de suspeitos ligados ao motorista já identificado. O cruzamento de dados mostrou que ele mantinha contato frequente com 2 números registrados em nome de empresas de fachada menos uma suposta transportadora e uma organização de assistência social recém-criada. A organização não governamental, quando analisada superficialmente, parecia legítima. CNPJ ativo, site funcional, fotos de crianças sorrindo em atividades educativas. Mas quando aprofundamos, percebemos inconsistências, ausência de prestação de contas transparente. Endereço físico compartilhado com um escritório vazio, movimentações financeiras incompatíveis com a atuação declarada. A engrenagem começava a ganhar forma. Decidimos infiltrar uma agente na rede periférica de contatos do motorista. Não era infiltração profunda, mas aproximação social monitorada.
A agente assumiu identidade compatível com perfil de recrutador informal, alguém interessado em oportunidades de trabalho para jovens. Em poucos dias, percebeu que o discurso do grupo era sempre o mesmo: promessas vagas de cursos, ajuda financeira, viagens para eventos culturais fora do estado. Nada que configurasse crime isoladamente, mas suficiente para criar confiança gradual em famílias vulneráveis. Enquanto isso, mantínhamos vigilância constante no galpão. A cada novo registro de entrada, o peso aumentava. Não sabíamos ainda quantas crianças estavam ali em determinado momento. Não tínhamos visual interno autorizado. Entrar sem mandado colocaria todo o processo a perder. A tensão operacional se misturava à urgência moral. Como policial experiente, aprendi que agir no momento errado pode significar impunidade permanente. Mas esperar demais pode significar dano irreversível. Foi durante a análise de tráfego de dados que encontramos algo decisivo. Um dos números interceptados fez contato frequente com um terminal registrado em cidade de fronteira no interior do Paraná. Não era ligação casual, era padrão logístico. Datas e horários coincidiam com saídas do galpão. Isso indicava deslocamento interestadual. A estrutura não terminava em São Paulo, ela se expandia. Levei esse relatório à coordenação. A conclusão foi inevitável. Não estávamos diante de um grupo pequeno. Havia financiamento, logística e possível conexão internacional. A palavra facção voltou à mesa, mas agora com fundamento técnico. Não no sentido clássico de organização armada territorial, mas como associação criminosa estruturada, com divisão clara de funções e objetivo continuado. A autorização judicial para monitoramento interno foi finalmente concedida após consolidação das provas preliminares. Instalamos captação de áudio ambiental em ponto estratégico externo que permitia captar fragmentos de conversas próximas à entrada lateral. O que ouvimos confirmou o aliciamento progressivo, menções à documentação nova. Transporte seguro famílias agradecidas. Linguagem cuidadosamente construída para mascarar intenção real. O ponto de virada ocorreu quando identificamos transferência bancária significativa da Organ, suspeita para empresa de turismo sediada fora do país. Não era valor isolado. Eram parcelas fracionadas, padrão típico de ocultação de fluxo financeiro. A investigação financeira revelou que aquela empresa estava sob suspeita anterior em outro país por irregularidades envolvendo menores desacompanhados. A engrenagem não apenas existia menos, ela era internacional. Mas antes de avançar para a cooperação internacional, precisávamos agir localmente. Não podíamos permitir que mais crianças fossem deslocadas enquanto ampliávamos escopo jurídico. O desafio era sincronizar resgate com prisão coordenada, evitando fuga dos líderes. Em reunião tática final antes da operação inicial de abordagem controlada, o silêncio na sala era pesado. Não havia espaço para erro. Cada viatura, cada equipe de apoio psicológico, cada ambulância precisava estar posicionada. Porque quando a porta daquele galpão fosse aberta oficialmente, não estaríamos entrando apenas em cena de crime, estaríamos entrando na vida de crianças que talvez já tivessem perdido a referência de confiança. Eu lembro de ter olhado para o mapa pela última vez antes da saída. A rota desenhada pelas ocorrências parecia uma cicatriz atravessando o estado. E naquele momento, ficou claro para mim que não se tratava apenas de capturar criminosos. Tratava-se de interromper uma cadeia que vinha operando silenciosamente há tempo demais. Quando a ordem foi dada, eu já sabia que nada seria simples dali em diante. Porque desmantelar a superfície é uma coisa, arrancar a raiz é outra. A madrugada da operação foi silenciosa demais para o tamanho do que estava em jogo. E eu aprendi ao longo da carreira que silêncio absoluto antes de uma ação grande não é tranquilidade. É concentração comprimida. Cada policial dentro daquela viatura sabia que não estávamos indo cumprir um mandado comum.
Não era apreensão de entorpecente, não era prisão de foragido armado. Era algo que exigia precisão cirúrgica porque qualquer erro poderia colocar em risco justamente quem estávamos tentando proteger. O planejamento havia sido repetido 3 vezes na sala tática, rotas de entrada definidas, equipes divididas entre contenção externa, abordagem interna e apoio imediato às possíveis vítimas, psicólogos e conselheiros tutelares já posicionados em ponto estratégico. Tudo documentado para que nenhuma prova fosse perdida e nenhum direito processual fosse violado. Porque quando se lida com organização estruturada, qualquer falha vira argumento de defesa. Quando cercamos o galpão, o céu ainda estava escuro, e a iluminação precária da rua deixava o prédio com aparência ainda mais abandonada do que nas vigilâncias anteriores. Mas agora sabíamos que aquela fachada era apenas camada superficial de algo muito mais complexo. A equipe de entrada se posicionou na lateral onde identificamos fluxo maior nas últimas semanas. E no momento em que o ariete atingiu a porta metálica, o som ecoou pelo quarteirão como ruptura simbólica de um segredo mantido tempo demais. O interior não era improvisado como imaginávamos inicialmente. Não havia cenário caótico, nem sinais de violência espalhada. O que tornava tudo ainda mais perturbador, porque a organização do espaço indicava planejamento. Havia divisórias montadas com painéis, iluminação artificial branca constante, colchões alinhados no chão, caixas plásticas identificadas com números e não com nomes. E isso foi o primeiro detalhe que me atravessou como alerta psicológico, números substituindo identidade. Aquilo não era abrigo improvisado, era etapa de transição operacional. As crianças estavam ali. Não muitas, mas suficientes para confirmar o que temíamos. Algumas aparentavam estar tranquilas demais para quem foi retirada do convívio familiar recentemente, e isso não significa que não havia violência. Significa que havia processo de manipulação anterior. Quando uma criança não grita em situação anormal, é porque alguém já trabalhou o medo ou a confiança de forma estratégica. E enquanto parte da equipe garantia a segurança do perímetro interno, eu caminhei devagar até uma das divisórias, tentando manter postura que não gerasse pânico. Experiência ensina que o primeiro contato precisa ser firme, mas não agressivo. Você não pode invadir emocionalmente alguém que já teve seus limites invadidos. Identificamos 5 menores naquele momento. 2 com registro recente de desaparecimento formal. As outras 3 ainda não constavam oficialmente como sumidas, o que significava que provavelmente estavam dentro da janela inicial em que familiares ainda acreditam em atraso ou mal-entendido. Esse detalhe ampliou a gravidade da situação porque indicava ciclo constante de entrada e saída. O galpão não acumulava vítimas por longos períodos. Ele redistribuía. Enquanto isso, a equipe de prisão localizou 3 adultos no interior do espaço administrativo improvisado nos fundos. Um deles era o motorista da van branca. Ele não reagiu violentamente, o que confirmou outra hipótese. Não eram operadores de confronto, eram operadores logísticos. O tipo de integrante que acredita estar distante da consequência final do que executa. Mas logística é a espinha dorsal de qualquer organização criminosa. Sem ela, não há continuidade. Durante a varredura, encontramos pastas catalogadas com códigos alfanuméricos que correspondiam a datas e iniciais. Nenhum nome completo, nenhum registro claro de destino. Apenas abreviações e siglas que inicialmente não faziam sentido, mas que depois se mostrariam chave para mapear deslocamento interestadual. Também encontramos dispositivos eletrônicos protegidos por criptografia básica. Nada sofisticado demais, o que indicava que aquele ponto não era central de comando, apenas um braço operacional. O resgate das crianças foi conduzido com protocolo de proteção integral. Elas foram retiradas sem exposição midiática, encaminhadas imediatamente para atendimento especializado. E foi ali, na saída do galpão,
observando uma das meninas segurando uma mochila pequena que provavelmente não era dela, que eu senti a dimensão real do que estávamos enfrentando. Não era só tráfico, era despersonalização gradual. Mas a operação estava longe de terminar. Ao analisar rapidamente um dos computadores apreendidos ainda na cena, nossa equipe de inteligência identificou planilha com colunas que indicavam algo além de simples transporte. Havia referência a perfil, destino regional e documentação. Isso apontava para falsificação documental sistemática. E se a documentação, a intenção de permanência prolongada fora do ambiente de origem? Foi nesse momento que a investigação deixou de ser apenas estadual. Comunicamos imediatamente autoridades federais, porque o indício de deslocamento entre estados e possível saída do país alterava a competência e amplitude do caso. A engrenagem que vínhamos suspeitando agora tinha base concreta. Interrogatórios preliminares dos 3 detidos mostraram discurso ensaiado. Alegavam atuar em projeto social informal, diziam que as crianças estavam sob autorização verbal de responsáveis. Nenhuma prova apresentada. Nenhum documento legítimo. E contradições começaram a surgir quando confrontamos horários de interceptações telefônicas com versões fornecidas. A pressão aumentou quando, cruzando os códigos das pastas com dados de pedágios rodoviários, identificamos coincidência com trajetos até o interior do Paraná e Mato Grosso do Sul. Isso não era improviso regional, era rota estabelecida. Enquanto isso, a menina de 9 anos que iniciou tudo ainda não havia sido localizada naquele galpão. E essa ausência doía mais do que qualquer confirmação, porque significava que ela já poderia estar em outra etapa da cadeia. Na coletiva restrita que fizemos internamente naquela noite, deixei claro para a equipe que aquilo era apenas o primeiro nó desatado. Havíamos interrompido um braço, mas a estrutura principal ainda operava. E organizações assim não se desmontam apenas com flagrante. Elas exigem infiltração profunda, cooperação interestadual e, principalmente, resistência à pressão política que inevitavelmente surge quando números começam a aparecer. Saí do galpão pouco antes do amanhecer. A rua já tinha curiosos à distância, mas o perímetro estava isolado. Eu olhei para o prédio uma última vez antes de entrar na viatura. Aquela construção de concreto simples escondia algo que a cidade fingia não enxergar: vulnerabilidade sistematicamente explorada. E naquele momento, eu soube que a pergunta já não era apenas quem são eles. A pergunta passou a ser: quem financia? Porque logística e fachada exigem dinheiro. E dinheiro deixa rastro. Depois da operação no galpão, a investigação entrou numa fase que, para quem está de fora, parece menos dramática do que uma porta arrombada ao amanhecer, mas para nós era ainda mais decisiva: seguir o dinheiro. Porque organização criminosa pode esconder rosto, pode trocar veículo, pode queimar telefone. Mas movimentação financeira deixa cicatriz digital, e cicatriz, quando analisada com calma, revela padrão. Eu sempre digo que quem financia acredita estar distante do crime, como se o dinheiro fosse apenas abstração, mas sem ele nada se move menos nem van. Nem documento falso, nem aluguel de galpão. A análise inicial das contas ligadas a organão revelou fragmentação intencional. Valores médios, nunca altos o suficiente para chamar a atenção automática do sistema bancário, mas constantes. Transferências para empresas de fachada, pagamentos a pessoas físicas sem vínculo formal. Aquisição de passagens rodoviárias e aéreas em datas que coincidiam com os intervalos registrados nas planilhas apreendidas. Quando sobrepusemos as datas, ficou claro que havia calendário operacional. O mais preocupante, no entanto, apareceu quando identificamos depósitos provenientes de fora do país, mascarados como doações para projetos sociais. Pequenas quantias que, somadas, sustentavam a estrutura. Solicitamos cooperação via canal federal para rastrear origem internacional.
Não podíamos agir sozinhos naquele ponto. O alcance já ultrapassava a fronteira estadual. Enquanto a perícia digital trabalhava nos dispositivos apreendidos, eu acompanhei de perto os depoimentos das crianças resgatadas. Sempre com equipe especializada conduzindo, porque coleta de relato nesse tipo de caso exige técnica delicada. E o que começou a surgir foi padrão psicológico de aliciamento, aproximação gradual, oferta de ajuda financeira às famílias, promessa de curso ou trabalho artístico, criação de vínculo com figura adulta aparentemente confiável. Nenhuma delas relatou violência física inicial. O controle era construído antes do confinamento. Essa informação alterou nossa linha de investigação. A captação não era feita por estranhos aleatórios na rua. Havia pessoas infiltradas nas comunidades, indivíduos que construíam reputação positiva antes de agir. Isso exige tempo. E tempo exige organização estruturada. Foi cruzando os dados de transferências com registros de pedágio que chegamos a um nome que não aparecia diretamente nas planilhas, mas surgia como sócio oculto de duas empresas relacionadas às movimentações financeiras, empresário do ramo de turismo e logística. Sem antecedentes criminais formais. Histórico limpo. Perfil público discreto. Do tipo que participa de eventos empresariais e faz doações para instituições beneficentes. Esse tipo de figura é o mais perigoso. Não porque executa o crime, mas porque dá sustentabilidade. E sustentabilidade garante longevidade. Solicitamos quebra de sigilo bancário ampliada. A autorização demorou alguns dias. E nesses dias a tensão aumentou, porque sabíamos que a prisão dos operadores no galpão poderia acionar alerta interno da organização. Se houvesse núcleo estratégico atento, poderiam acelerar retirada de vítimas de outros pontos ou destruir provas. Quando finalmente acessamos os extratos detalhados, o padrão ficou evidente: entradas fracionadas de valores internacionais, redistribuição para empresas locais, pagamentos vinculados a despesas logísticas, inclusive compra de veículos usados registrados em nome de terceiros. A engrenagem estava ali, desenhada em números. Mas havia algo ainda mais inquietante. Pagamentos regulares para um escritório de advocacia especializado em direito internacional e imigração. Isso indicava preparação prévia para documentação fora do país. Não era improviso. Era planejamento de exportação ilegal. A cooperação com autoridades federais revelou que a empresa estrangeira ligada às transferências já era mencionada em investigação anterior na Europa por irregularidades envolvendo menores desacompanhados em programas culturais. Nada comprovado na época. Arquivado por falta de conexão direta, até agora. Enquanto isso, continuávamos tentando localizar a menina de 9 anos que iniciou tudo. Nenhum sinal dela no galpão. Nenhum registro formal de saída do estado com seu nome verdadeiro. O que levantou hipótese de documentação falsa já emitida. Cada dia que passava aumentava o risco de deslocamento internacional. Foi nesse ponto que decidimos agir simultaneamente em duas frentes. Aprofundar a investigação financeira e preparar mandado de busca contra o empresário identificado. Mas agir contra alguém com perfil público exige base probatória sólida. Não podíamos permitir brecha processual. A vigilância física discreta mostrou que ele mantinha a rotina aparentemente comum: escritório, reuniões, eventos sociais. Mas 2 vezes por mês ele realizava viagens curtas para a cidade na fronteira com o Paraguai, sempre com estadia inferior a 24 horas. Esse detalhe conectava com a análise financeira que indicava movimentação de recursos via casas de câmbio específicas na região. Quando coloquei todos esses elementos sobre a mesa na reunião estratégica, o silêncio voltou a dominar a sala. Não era mais suposição. Era cadeia operacional com captação, triagem, transporte, documentação e possível envio internacional. E se confirmássemos isso,
estaríamos diante de uma das maiores estruturas criminosas envolvendo o tráfico de menores já identificadas na região. Mas antes de qualquer anúncio, precisávamos de prova definitiva de destino, porque a acusação sem destino comprovado vira narrativa. E nós precisávamos de verdade sustentada. Naquela noite, enquanto revisava relatório sozinha na sala, eu olhei para a foto da menina desaparecida fixada no quadro da investigação. O rosto dela era o ponto de partida. Mas agora sabíamos que não era caso isolado, era parte de algo maior. E a pergunta que me acompanhava não era mais se existia uma facção. A pergunta era: quantas crianças já passaram por essa rota sem que ninguém percebesse? Quando a investigação ultrapassa os limites do Estado, tudo se torna mais complexo. Competências se cruzam. Autorizações exigem mais camadas jurídicas e qualquer movimento precipitado pode comprometer cooperações que levam meses para serem estruturadas. Mas nós já tínhamos elementos suficientes para justificar a atuação conjunta com a Polícia Federal e com a inteligência de fronteira. O fluxo financeiro apontava para casas de câmbio específicas. O empresário viajava regularmente para a região. E os registros de pedágio confirmavam deslocamentos sincronizados com lacunas nas planilhas apreendidas no galpão. Não era coincidência logística, era corredor operacional. A cidade de fronteira para onde convergiam os indícios não era grande, mas era estratégica. Fluxo intenso de caminhões, turismo comercial constante, fiscalização sobrecarregada. Ambientes assim são férteis para operações que dependem de mistura entre o legal e o clandestino. Quando você esconde algo dentro do volume diário de trânsito legítimo, a chance de detecção diminui drasticamente. Montamos equipe reduzida para deslocamento discreto. Eu fui junto. Não por necessidade hierárquica, mas porque naquele estágio da investigação eu precisava ver com meus próprios olhos. A experiência me ensinou que relatórios mostram dados, mas o ambiente revela intenção. A primeira constatação foi a naturalidade com que o empresário circulava na cidade. Ele não parecia alguém que tivesse receio de vigilância. Reuniões em restaurantes movimentados, visitas rápidas a um escritório comercial aparentemente comum, idas frequentes a uma transportadora local. A fachada era sólida. Empresário respeitado, investimentos em logística internacional, discurso voltado para desenvolvimento regional. Mas bastou aprofundarmos a análise societária da transportadora para encontrar elo oculto. Um dos sócios minoritários era parente distante de um dos presos no galpão. Conexão discreta, mas suficiente para formar ponte jurídica. A engrenagem começava a fechar o círculo. A vigilância técnica revelou algo ainda mais contundente. Em um dos deslocamentos noturnos do empresário até um galpão da transportadora, registramos entrada de veículo similar à van branca inicial, embora com outra placa. O tempo de permanência foi curto. E a saída coincidiu com o horário de voo internacional partindo da capital do estado vizinho na manhã seguinte. Solicitamos monitoramento aeroportuário imediato, cruzando listas de embarque com documentação emitida recentemente. Identificamos 3 menores viajando com autorização aparentemente irregular, acompanhadas por adulto registrado como responsável temporário. A documentação era formalmente válida. Passaporte, autorização judicial, tudo aparentemente em ordem. Mas quando analisamos mais profundamente, percebemos que as autorizações haviam sido concedidas com base em guarda provisória concedida a Orgaraznin ligada à rede investigada. O sistema havia sido utilizado como ferramenta. Ali ficou claro que a facção não operava apenas no subterrâneo. Ela infiltrava a legalidade para mascarar ilegalidade. A cooperação internacional foi acionada com urgência. Conseguimos bloquear o embarque das 3 menores antes da conexão internacional. A abordagem foi feita sem exposição pública, conduzida com máxima discrição para evitar trauma adicional. A acompanhante foi detida para a averiguação.
E a inconsistência nas informações fornecidas confirmou que ela fazia parte do esquema, ainda que não estivesse no topo. Mas o que mais nos abalou foi a confirmação de que aquela não era a primeira vez que menores haviam viajado com documentação semelhante nos últimos 2 anos. O padrão se repetia. Destino recorrente, país europeu específico, sempre sob justificativa de intercâmbio cultural. Quando a Polícia Internacional retornou com dados preliminares, a dimensão ficou ainda maior. Existiam investigações fragmentadas em andamento naquele país envolvendo menores estrangeiros sob tutela de organizações privadas. Nenhuma conexão formal havia sido feita até então com o Brasil, agora havia. Enquanto consolidávamos as provas, o empresário percebeu a movimentação. Ele tentou antecipar viagem não programada, mas já estava sob monitoramento. O mandado de busca e apreensão foi executado em sua residência e escritório na mesma manhã, em operação coordenada entre estados. Nos computadores apreendidos, encontramos planilhas muito mais detalhadas do que as do galpão inicial. Ali estavam registros financeiros completos, comunicações cifradas com parceiros internacionais e, o mais impactante, relatórios de perfil com descrições frias de crianças selecionadas conforme critérios específicos. Aquilo não era apenas tráfico. Era segmentação planejada. A menina de 9 anos que iniciara tudo apareceu, finalmente, em um dos registros recentes como em preparação documental. Isso significava que ainda estava em território nacional. A informação desencadeou busca imediata em imóveis vinculados à transportadora. No final daquela noite, em uma casa aparentemente comum na periferia da cidade de fronteira, encontramos o que procurávamos. Ela estava lá, assustada, mas viva. O resgate foi silencioso, sem sirenes. Sem espetáculo. Apenas cumprimento do que deveria ter sido garantido desde o início, proteção. Mas mesmo com o resgate, a sensação não era de vitória completa. Porque os documentos apreendidos indicavam que o esquema operava havia pelo menos 5 anos. E mesmo com bloqueio de rota internacional recente, não tínhamos ainda a dimensão exata de quantas crianças já haviam passado pela engrenagem. O empresário foi preso preventivamente. Seus advogados agiram rápido. Argumentaram legalidade formal das autorizações, ausência de prova direta de exploração. Era o tipo de defesa previsível quando a organização utiliza brechas administrativas. Mas nós tínhamos algo que ia além da papelada. Tínhamos padrão. Tínhamos fluxo financeiro. Tínhamos conexão logística. E agora, tínhamos sobreviventes. A investigação, no entanto, estava longe de terminar. Porque prender o financiador é uma etapa. Desmantelar completamente a estrutura exige identificar cada elo restante, recrutadores, facilitadores documentais, contatos internacionais e possíveis cúmplices dentro de instituições que validaram autorizações. E naquele momento, olhando o mapa novamente redesenhado com novos pontos, eu entendi que havíamos fechado a rota principal. Mas ainda precisávamos garantir que nenhuma outra estivesse funcionando paralelamente. A prisão do empresário marcou uma virada estratégica, mas também inaugurou a fase mais delicada da investigação, entender até onde aquela estrutura se infiltrava. Porque organizações que conseguem emitir documentação aparentemente regular, obter guardas provisórias e operar transferências internacionais durante anos dificilmente fazem isso sem apoio indireto ou falhas sistemáticas exploradas com precisão. E quando você começa a investigar possíveis brechas institucionais, o terreno se torna mais instável do que qualquer galpão abandonado. Os interrogatórios iniciais do empresário foram previsíveis. Postura controlada, discurso técnico, tentativa de transformar tudo em malanta administrativo. Ele insistia que a UGE atuava em programas de intercâmbio cultural para menores em situação de vulnerabilidade e que todas as autorizações eram concedidas judicialmente. Formalmente,
Alguns documentos realmente estavam corretos. O problema não era a existência do papel, era a intenção por trás dele. Mas o que realmente mudou o rumo da investigação foram os depoimentos cruzados dos operadores logísticos presos anteriormente. Separados, em horários distintos, começaram a apresentar pequenas divergências que, quando alinhadas, formaram algo maior. Um deles mencionou pagamentos extras para acelerar processos. Outro citou encontros em escritórios fora do expediente para assinatura de documentos. Nenhum citava nomes completos, mas as referências eram suficientes para levantar suspeita de facilitação institucional. Solicitamos análise detalhada dos processos judiciais que concederam guardas provisórias vinculadas à organização não governamental. Não se tratava de acusar magistrados ou promotores de participação direta, mas de identificar se houve omissão. Indução ao erro ou uso de documentação adulterada para obter decisões favoráveis. Em alguns casos, os relatórios apresentados ao juiz descreviam projetos sociais robustos, com fotos e relatórios que agora sabíamos serem manipulados. A engrenagem não precisava necessariamente de cúmplices ativos dentro do sistema. Bastava saber como apresentar a fachada correta para que o sistema validasse. Mas havia algo que me inquietava ainda mais. Durante a análise de e-mails criptografados recuperados no escritório do empresário, a perícia encontrou troca de mensagens com contato salvo apenas como de interno. O conteúdo não era explícito, mas indicava alerta prévio sobre movimentações administrativas e recomendação de pausar envios temporariamente. A data coincidiu com o período imediatamente posterior à nossa primeira operação no galpão. Alguém havia avisado. E essa possibilidade muda completamente a dinâmica de confiança dentro da própria investigação. Decidimos restringir ainda mais o acesso às informações sensíveis. Relatórios passaram a circular apenas entre núcleo reduzido. Comunicação digital foi minimizada. Voltamos a métodos presenciais para decisões estratégicas. Não era paranoia, menos era precaução baseada em indício. Enquanto isso, os depoimentos das crianças resgatadas começaram a trazer novos detalhes. Algumas mencionaram que antes do transporte final eram orientadas a decorar informações específicas sobre familiares substitutos. Recebiam instruções sobre o que dizer caso fossem questionadas por autoridade. Isso indicava preparação psicológica sistemática, não era improviso. Era treinamento. A cooperação internacional confirmou que pelo menos 7 menores haviam ingressado no país europeu de destino nos últimos 3 anos sob justificativas similares às encontradas na nossa investigação. Parte delas ainda estava sob tutela de organizações locais. A repatriação exigiria processo diplomático complexo. E então surgiu um elemento inesperado. Uma das planilhas apreendidas continha a coluna com sigla SP Reserva. Após análise contextual, percebemos que se referia a local dentro do próprio estado onde menores permaneciam por períodos mais longos antes de deslocamento. Não era o galpão inicial. Era outro ponto ainda não identificado. Essa descoberta trouxe urgência renovada. Porque se ainda havia local ativo em São Paulo, a rede não estava totalmente neutralizada. Rastreamos pagamentos recorrentes de aluguel vinculados à empresa de fachada associada ao empresário. O endereço correspondia a imóvel rural na região metropolitana, oficialmente registrado como Centro de Recreação Infantil temporariamente fechado para reforma. Quando analisamos imagens de satélite recentes, percebemos movimentação de veículos incompatível com o imóvel inativo. A operação precisava ser rápida, mas silenciosa. Se houvesse novo vazamento, o local seria esvaziado antes da chegada. Na noite anterior à ação, eu permaneci na delegacia revisando todos os pontos. Já havia participado de operações grandes, mas aquela tinha camada adicional de tensão porque a possibilidade de infiltração
Institucional tornava cada comunicação potencialmente arriscada. Você começa a olhar ao redor e se perguntar até que ponto a confiança é absoluta. O dia da operação amanheceu nublado. Equipes posicionadas em rotas secundárias para evitar exposição. O imóvel rural parecia tranquilo à distância, portão fechado. Placa antiga de centro recreativo. Mas assim que entramos, percebemos que o cenário era semelhante ao galpão inicial, organizado demais para abandono. Quartos improvisados, documentos parcialmente destruídos em lixeira metálica ainda quente e computadores assentes. Eles haviam tentado apagar rastros. Encontramos 2 menores no local. Em estágio inicial de preparação documental, segundo registros fragmentados. Nenhuma ainda deslocada internacionalmente. Mas o mais importante foi o que encontramos enterrado em compartimento. Oculto sob piso falso de um dos cômodos administrativos, HD externo contendo backup de comunicações antigas. Ali estavam nomes mais explícitos. Inclusive referência direta a contato identificado como servidor terceirizado vinculado a setor administrativo responsável por tramitação inicial de processos de guarda. Não era juiz, não era promotor. Era intermediário com acesso antecipado às movimentações processuais. A infiltração não estava no topo, mas na engrenagem administrativa, e isso explicava o alerta prévio. Naquele momento, a investigação deixou de ser apenas sobre uma facção de tráfico de menores. Tornou-se também sobre integridade institucional. E quando você descobre que o sistema foi usado como ferramenta para validar crime, a responsabilidade se amplia. Porque agora não basta prender criminosos. É preciso restaurar confiança. Descobrir a existência de uma engrenagem administrativa infiltrada foi o momento em que a investigação deixou de ser apenas operacional e passou a ser também moral. Porque quando você veste a farda por décadas, você aprende a conviver com o inimigo do lado de fora menos o criminoso armado, o traficante, o operador logístico. Mas quando o indício aponta para alguém que circula pelos mesmos corredores institucionais, que trabalha sob o mesmo sistema que deveria proteger, a sensação é diferente. Não é só indignação, é fratura. O HD encontrado no imóvel rural foi analisado em sala isolada, com equipe reduzida. Não podíamos correr risco de novo vazamento. Os arquivos estavam organizados em pastas com nomenclaturas técnicas, muitas delas aparentemente ligadas a processos administrativos legítimos. Mas, no meio da documentação formal, havia comunicações diretas com o empresário preso e relatórios antecipando tramitações judiciais antes mesmo de publicação oficial. O nome que surgiu era de um servidor terceirizado lotado no setor administrativo responsável por digitalização e movimentação interna de processos de guarda provisória. Ele não decidia nada, não assinava nada. Mas tinha acesso ao fluxo antes que qualquer parte externa tivesse ciência formal. Isso permitia que a organização ajustasse documentação, acelerasse protocolos e, principalmente, soubesse quando havia investigação preliminar envolvendo a órgão governamental, era um vazamento cirúrgico. A prisão dele precisava ser feita com máxima discrição. Não poderíamos alertar possíveis cúmplices indiretos. A abordagem ocorreu em horário de expediente, sem alarde, dentro do próprio setor onde trabalhava. Quando conduzido para a sala reservada, ele tentou inicialmente negar qualquer envolvimento. Mas diante das comunicações extraídas do HD, a postura mudou. Ele não era líder, não era mentor. Era facilitador remunerado. Recebia pagamentos fracionados, sempre abaixo de limite que exigisse comunicação automática ao seu AF, valores pequenos individualmente, grandes quando somados ao longo dos anos. O mais perturbador foi ouvir sua justificativa. Ele não falava como alguém que acreditava estar participando de algo monstruoso. Falava como alguém que se convenceu de que apenas agilizava a burocracia para um projeto social.
A desumanização era tão profunda que ele se distanciava da consequência real. Mas prova técnica não deixa espaço para narrativa emocional. Ele havia antecipado movimentações processuais, alertado sobre investigações iniciais e sugerido pausas estratégicas nos envios internacionais. Isso sustentou a rede por tempo suficiente para expandir. Com a prisão do infiltrado, o efeito dominó começou. A cooperação internacional foi formalizada oficialmente. Autoridades estrangeiras passaram a compartilhar informações detalhadas sobre menores que haviam ingressado sob tutela de organizações vinculadas à empresa do empresário. O número superava o que inicialmente imaginávamos. Não era operação pontual. Era ciclo contínuo. Enquanto isso, bloqueamos contas bancárias vinculadas à organização governamental, à transportadora e às empresas associadas. O congelamento financeiro é uma das ferramentas mais eficazes contra organizações estruturadas. Sem fluxo de dinheiro, não há pagamento de operadores, não há manutenção de fachada. Mas organizações criminosas raramente colapsam sem resistência. Interceptações mais recentes revelaram tentativa de contato emergencial entre integrantes secundários ainda não presos. Linguagem codificada indicava preocupação com perda de base e necessidade de reativar rota alternativa. Isso significava que havia plano B. Análise cruzada de registros anteriores revelou que, em pelo menos 2 casos, menores haviam sido deslocados via rodovia para outro estado antes de seguir para a fronteira aérea distinta da que inicialmente monitoramos. Ou seja, a rede possuía redundância logística. A urgência voltou. Foi montada operação simultânea em 2 estados, com cumprimento de mandados de busca em imóveis vinculados a colaboradores secundários. Em um deles, encontramos documentação parcialmente destruída e equipamentos prontos para a falsificação digital de certidões. A qualidade da impressão era alta o suficiente para passar despercebida em análise superficial. A cada nova descoberta, ficava evidente que a organização não era improvisada. Ela havia investido tempo em aprender as brechas do sistema. Paralelamente, iniciamos processo diplomático para a repatriação de menores identificados no exterior. Esse processo é lento, técnico e exige comprovação detalhada de irregularidade na tutela. Cada criança envolvida demandava dossiê próprio, avaliação psicológica, verificação de vínculos familiares originais. E então recebemos confirmação que nos trouxe alívio e indignação simultaneamente. A maioria das menores enviadas para o exterior não havia sido submetida à violência física direta até aquele momento. Mas isso não diminui o crime. Retirar uma criança de seu ambiente sob falsa promessa já é violência estrutural. A menina que deu origem à investigação iniciou acompanhamento psicológico especializado. O relato dela, conduzido com cuidado extremo, trouxe confirmação de que havia sido convencida com promessa de viagem para conhecer outro país. Nenhuma agressão inicial, apenas construção de confiança. Esse padrão reforçava algo essencial: a facção explorava a vulnerabilidade social, não apenas força. Quando finalizei o relatório parcial do caso naquela semana, percebi que a investigação já não era apenas sobre desmantelar a organização criminosa. Era sobre entender como um sistema inteiro pode ser manipulado por quem sabe onde pressionar. A prisão do infiltrado foi anunciada internamente, mas mantida sob sigilo externo até consolidação probatória. Precisávamos fechar todas as pontas antes de tornar público. Porque quando um caso ganha dimensão midiática antes de estar completamente estruturado, ele pode virar espetáculo e perder foco técnico, e nós ainda tínhamos peças soltas. Especialmente no exterior. Até aquele ponto, mantínhamos a investigação sob sigilo estratégico. Apenas comunicações técnicas entre estados e cooperação formal com autoridades estrangeiras. Mas casos dessa magnitude raramente permanecem invisíveis por muito tempo.
quando bloqueios financeiros começaram a aparecer nos relatórios bancários internacionais e autoridades do país europeu passaram a interrogar representantes da organização parceira, a estrutura começou a sentir o impacto além das nossas fronteiras. A primeira resposta veio disfarçada de formalidade jurídica. Advogados internacionais enviaram notificações alegando que as acusações brasileiras eram precipitadas e poderiam causar prejuízo irreparável a programas sociais legítimos. A linguagem era calculada. Tentativa clara de ganhar tempo. Mas nós já tínhamos padrão financeiro, documentação cruzada, interceptações, registros de deslocamento e, principalmente, depoimentos que apontavam inconsistências nas autorizações de tutela. O que mudou definitivamente o cenário foi a análise de um servidor apreendido no escritório do empresário, cujo conteúdo havia sido parcialmente apagado. A perícia conseguiu recuperar mensagens antigas trocadas com a organização estrangeira. Em uma delas, havia menção direta a ajuste de perfil conforme demanda local. A expressão, fria e técnica, revelou algo perturbador: seleção direcionada. Não era apenas envio indiscriminado, havia critérios. Esse detalhe foi compartilhado com autoridades internacionais, por meio de cooperação oficial. A partir dali, a investigação no exterior deixou de ser administrativa e passou a ser criminal. A repercussão começou. Primeiro em veículos especializados em direito internacional. Depois na imprensa nacional. O caso ganhou visibilidade como investigação conjunta envolvendo tráfico internacional de menores com uso de brechas administrativas. Quando o nome do empresário foi divulgado oficialmente como principal financiador da rede, o impacto foi imediato. Parceiros comerciais romperam contratos. Investigações fiscais paralelas foram abertas. A fachada começou a ruir publicamente. Mas exposição pública traz riscos. Organizações estruturadas, quando pressionadas, podem tentar destruir provas remanescentes ou intimidar testemunhas. Reforçamos proteção das crianças resgatadas e ampliamos monitoramento sobre colaboradores ainda soltos. Foi nesse período que recebemos informação crítica da polícia estrangeira. Uma das menores enviadas anos antes havia relatado inconsistências na forma como foi retirada do país de origem. O depoimento dela, agora adulta, coincidiu com o nosso padrão identificado. Essa confirmação histórica ampliou o alcance temporal da investigação. Não eram 5 anos, eram possivelmente mais. A cooperação internacional resultou em mandados de busca no exterior contra a organização parceira. Documentos apreendidos lá confirmaram o recebimento regular de menores vindas do Brasil sob tutela da organanva investigada. Embora nem todos os casos apresentassem indícios imediatos de exploração direta, o simples fato de obtenção de tutela baseada em documentação manipulada configurava crime. A engrenagem estava se desmontando peça por peça. No Brasil, o servidor infiltrado decidiu colaborar parcialmente após perceber o peso das provas. Confirmou que havia sido procurado inicialmente com proposta de consultoria administrativa para agilizar trâmites. O pagamento começou pequeno. Cresceu com o tempo. Ele alegava não ter conhecimento do destino final das crianças. Pode até ser verdade parcial. Mas facilitar processo que você sabe estar sendo manipulado já é participação ativa. Enquanto isso, iniciamos auditoria interna nos procedimentos que permitiram concessão reiterada de guardas provisórias à mesma. Organização não governamental sem verificação aprofundada. A falha não era individual no topo, mas sistêmica na base operacional. E corrigir isso era parte da responsabilidade que veio junto com a investigação. A menina que originou o caso já estava reunida com a família sob acompanhamento especializado. Ver aquela cena pela primeira vez, ainda que de longe, foi um dos poucos momentos em que permiti que a tensão acumulada diminuísse por alguns segundos. Porque no meio de planilhas, mandados,
perícias e reuniões estratégicas. Às vezes você precisa lembrar qual é o objetivo final. Mas ainda faltava algo. Precisávamos consolidar acusação robusta contra todos os envolvidos, incluindo parceiros internacionais, para que o caso não se fragmentasse em processos isolados. Uma estrutura organizada exige resposta organizada. Na fase final de coleta probatória, surgiram registros contábeis indicando que parte dos recursos recebidos do exterior retornava ao Brasil sob forma de investimento em novas frentes de captação. Ou seja, o ciclo era autossustentável. Financiamento externo alimentava expansão interna. Esse foi o elemento que consolidou juridicamente a caracterização de organização criminosa estruturada com atuação transnacional. Quando finalizei o relatório consolidado para envio ao Ministério Público, percebi que havíamos saído de um desaparecimento isolado para um caso com implicações internacionais, falhas institucionais identificadas e cooperação diplomática ativa. Mas a parte mais difícil ainda viria: o julgamento. Porque desmantelar estrutura é uma coisa, garantir condenação consistente é outra. Quando a denúncia foi oficialmente aceita, a investigação deixou o campo operacional e entrou no território onde tudo pode ser reinterpretado: o judiciário. E quem nunca participou de um processo dessa magnitude imagina que, depois de tantas provas, prisões e cooperação internacional, a condenação é consequência natural. Não é, no tribunal, cada detalhe vira disputa técnica. Cada vírgula pode ser questionada. Cada procedimento precisa ter sido impecável. A defesa do empresário veio pesada. Escritório renomado, estratégia bem definida, atacar a narrativa de facção. Desqualificar a ideia de tráfico e sustentar que se tratava de programa de intercâmbio mal interpretado. Alegaram que nenhuma criança havia sido submetida à violência física comprovada e que todas as autorizações tinham chancela judicial. É assim que funciona. Quando o crime não deixa hematoma visível, ele tenta se esconder atrás da formalidade. Mas nós tínhamos algo mais forte que retórica: padrão comprovado de manipulação documental. Fluxo financeiro estruturado, infiltração administrativa e seleção direcionada de menores com base em critérios não transparentes. Durante as primeiras audiências, a estratégia da defesa foi tentar fragmentar o caso. Argumentar que cada situação deveria ser analisada isoladamente. Separar os eventos para enfraquecer a percepção de organização contínua. Eu sabia que esse seria o caminho. E por isso, desde o início, estruturamos o relatório com foco em continuidade operacional, linha do tempo, fluxo financeiro. Comunicação cruzada, rotas repetidas. Tudo demonstrando que não eram episódios desconectados. O momento mais delicado veio quando as vítimas começaram a ser ouvidas. Nenhuma delas foi exposta desnecessariamente. Depoimentos colhidos com protocolo especial, ambiente protegido. Mesmo assim, o peso emocional era evidente. Porque reviver manipulação, mesmo que não envolva agressão física direta, é reviver ruptura de confiança. A defesa tentou sugerir que algumas crianças haviam viajado voluntariamente com autorização familiar, ignorando o fato de que essa autorização foi obtida com base em informação falsa. Voluntário sob engano não é consentimento. O servidor infiltrado, agora colaborador parcial, foi peça central. Sua confissão sobre antecipação de processos administrativos destruiu a tese de que tudo havia ocorrido de forma natural dentro do sistema. Ele detalhou pagamentos, encontros discretos e orientações recebidas para monitorar movimentações suspeitas. A cooperação internacional apresentou depoimento por videoconferência de autoridade estrangeira confirmando que a organização parceira no exterior havia recebido menores brasileiros sob documentação vinculada à orgânovara investigada. A defesa tentou descredibilizar o testemunho alegando diferenças legislativas entre países. Mas a essência era clara:
houve ocultação de finalidade real. O julgamento também expôs algo que vai além do caso específico, a facilidade com que sistemas burocráticos podem ser instrumentalizados quando não há verificação cruzada rigorosa. Enquanto isso, a imprensa acompanhava cada sessão. O caso havia se tornado símbolo de falha institucional e de atuação coordenada para a correção. Isso aumentava a pressão sobre todos os envolvidos, menos acusação, defesa e judiciário. Eu mantive postura técnica durante todo o processo. Como policial, meu papel era apresentar fato, não emoção. Mas não é simples ouvir tentativas de reduzir o impacto de uma engrenagem que tratou crianças como item logístico. O ponto decisivo veio quando a perícia financeira apresentou o gráfico consolidado demonstrando o ciclo fechado de recursos. Entrada internacional, redistribuição interna, investimento em nova captação embio internacional. A visualização era incontestável. Era modelo de negócio. A partir dali, a narrativa de projeto social mal interpretado perdeu força. Mas condenação em primeira instância não encerra a história. Recursos são parte do processo. E a defesa anunciou imediatamente que levaria o caso às instâncias superiores. Mesmo assim, quando a sentença inicial foi proferida, reconhecendo a existência de organização criminosa estruturada com atuação transnacional e condenando os principais envolvidos, houve algo que não aparece em relatório, um silêncio coletivo na sala. Não era comemoração, era alívio contido. Porque justiça, quando chega, não apaga o que aconteceu. Apenas reconhece oficialmente. Ainda restavam etapas no exterior, processos paralelos e repatriações pendentes. Mas o núcleo financeiro e logístico estava condenado. E naquele momento, pela primeira vez desde o início da investigação, senti que a engrenagem havia sido quebrada de forma estrutural. Não apenas interrompida, quebrada. Quando a sentença saiu, muita gente achou que a história tinha terminado ali. Para o público, a narrativa parecia completa. Organização descoberta, prisões efetuadas, condenações proferidas. Mas quem trabalha em investigação sabe que o verdadeiro impacto começa depois que os flashes diminuem e as equipes voltam para suas rotinas. Porque desmontar uma estrutura criminosa desse porte deixa marcas institucionais, políticas e pessoais. A primeira consequência foi interna. O tribunal determinou revisão completa dos protocolos de concessão de guarda provisória envolvendo organizações privadas. Auditorias foram abertas. Procedimentos passaram a exigir verificação cruzada mais rigorosa, inclusive consulta direta a bancos de dados de investigações em andamento. Aquilo que antes era tratado como fluxo administrativo rotineiro passou a ser analisado sob lente mais crítica. Alguns consideraram exagero. Eu não considerei. Quando um sistema é usado como ferramenta de crime, a resposta precisa ser estrutural. O servidor infiltrado foi condenado. Não com a mesma pena do empresário, mas suficiente para marcar a gravidade da conduta. O empresário, por sua vez, enfrentou não apenas condenação criminal, mas bloqueio definitivo de bens e dissolução judicial das empresas vinculadas ao esquema. O impacto financeiro foi devastador. Mas dinheiro não era o centro da questão. As repatriações começaram de forma gradual. Cada retorno exigia acompanhamento psicológico, reconstrução de vínculo familiar e suporte social. Não bastava trazer de volta, era preciso reintegrar. E ali ficou evidente outra camada do problema: vulnerabilidade social que permitiu que a engrenagem existisse. Famílias que aceitaram propostas porque acreditavam estar oferecendo oportunidade melhor para seus filhos. Promessas embaladas em discurso de futuro. Crime estruturado raramente começa com violência explícita. Ele começa com esperança manipulada. Para a equipe que participou da investigação, houve reconhecimento formal. Mas junto com ele veio também desgaste acumulado. Meses de pressão, risco de vazamento interno, cooperação internacional constante.
investigações longas cobram preço emocional silencioso. Eu comecei a perceber isso nos pequenos detalhes. No cuidado excessivo ao revisar cada novo processo que envolvia menores. Na desconfiança ampliada diante de organizações privadas que se apresentavam como salvadoras sociais. Na dificuldade de desligar a mente mesmo fora do expediente. Casos como esse mudam a forma como você enxerga o sistema. Mas também reforçam algo fundamental, quando instituições funcionam corretamente. Mesmo que com falhas, elas conseguem se corrigir. A exposição pública levou à criação de grupo permanente de monitoramento envolvendo polícia, Ministério Público e órgãos de proteção à infância para avaliar padrões atípicos em concessões de guarda envolvendo deslocamento internacional. Isso talvez seja o legado mais concreto. Não apenas punição, prevenção. A menina que deu início a tudo continuava em acompanhamento psicológico. Seu caso torna símbolo interno da investigação, mas ela nunca foi exposta publicamente. A proteção da identidade foi mantida com rigor absoluto. E eu fiz questão de acompanhar à distância sua evolução. Não como investigadora, mas como alguém que precisava lembrar que aquele rosto foi o ponto de partida. A cooperação internacional ainda mantinha processos em andamento contra parceiros estrangeiros. Alguns dirigentes foram afastados, investigações abertas. O alcance total ainda estava sendo medido. Mas a engrenagem original havia sido desmantelada. E mesmo assim, havia uma sensação que me acompanhava, se aquela estrutura existiu por anos sem ser detectada. Quantas outras podem estar operando sob formatos diferentes? Essa pergunta não é paranoia, é responsabilidade. Porque crime organizado evolui, aprende com erros, ajusta estratégia. E nós também precisamos evoluir. O caso encerrou formalmente após confirmação das condenações em instância superior, meses depois. Recursos foram parcialmente negados. A caracterização de organização criminosa transnacional foi mantida. Foi nesse momento que senti, pela primeira vez, que o ciclo realmente havia fechado. Mas encerramento jurídico não significa esquecimento. Algumas noites, ainda relembro a primeira imagem do galpão vazio por fora e organizado por dentro. Aquela fachada simples escondendo estrutura complexa. Isso virou metáfora permanente para mim. Nem tudo que parece desorganizado é improviso. Às vezes, é cálculo. E o que mais me marcou não foi a dimensão financeira nem a cooperação internacional. Foi perceber como confiança pode ser explorada como ferramenta criminosa. E como nossa obrigação é protegê-la. Eu sempre acreditei que ser policial era lidar com o que é visível, flagrantes, provas, depoimentos, perícias. Mas esse caso me ensinou que o verdadeiro impacto do trabalho não fica nos autos do processo. Ele fica dentro de quem conduz a investigação. Durante meses, eu vivi praticamente dentro daquele inquérito. Cada relatório lido, cada escuta analisada, cada cooperação internacional solicitada carregava uma responsabilidade silenciosa, se errássemos. Crianças continuariam sendo deslocadas sob uma aparência de legalidade. Isso muda a forma como você respira. Passei a revisar documentos com um nível de atenção quase obsessivo. Não porque não confiasse na equipe. Eu confiava menos, mas porque sabia que organizações estruturadas exploram exatamente as falhas mínimas. Uma autorização concedida sem conferência cruzada. Um carimbo aceito sem verificação de origem. Um nome que passa despercebido em uma planilha extensa. Crime organizado moderno não depende de violência explícita. Depende de burocracia manipulada. E talvez isso tenha sido o que mais me abalou. Não era um cenário de confronto armado, nem de perseguição em alta velocidade. Era algo mais silencioso e, por isso mesmo, mais perigoso, o uso do sistema como ferramenta. Quando a investigação ganhou proporção internacional,
eu percebi que já não era apenas uma delegacia conduzindo um caso. Era uma engrenagem institucional testando sua própria capacidade de resposta. E houve momentos de dúvida. Não sobre a existência do crime menos as provas eram sólidas menos, mas sobre até onde a influência dos envolvidos poderia tentar enfraquecer o processo. Empresários com acesso político. Advogados experientes. Narrativas cuidadosamente construídas para parecerem legítimas. Eu aprendi ali que o enfrentamento não é só jurídico, é psicológico. Tentativas de desqualificar a investigação começaram a surgir na imprensa. Artigos insinuando exagero. Entrevistas defendendo que tudo não passava de falhas administrativas. Estratégia clássica: transformar crime estruturado em erro processual. Mas as provas não mentiam. Registros financeiros, comunicações internas, fluxos repetidos. A lógica da organização era clara. Ainda assim, houve noites em que eu me perguntava se estávamos prontos para enfrentar a dimensão do que estávamos expondo. Porque desmontar uma estrutura como aquela significa atingir interesses que vão além de um único empresário. Significa mexer em redes. E redes reagem. A proteção institucional foi reforçada. Procedimentos de segurança foram ajustados. Não houve ameaça direta registrada, mas a prudência passou a fazer parte da rotina. Não é medo, é consciência. O caso também me fez olhar para dentro da própria instituição. Percebi como a capacitação contínua é essencial. Como cruzamentos de dados precisam ser mais integrados. Como a cooperação entre estados e países não pode depender apenas de boa vontade individual. A investigação funcionou porque houve persistência. Mas sistemas não podem depender apenas de persistência pessoal. Precisam de estrutura permanente. Houve um momento específico que ficou marcado. Durante uma audiência, a defesa tentou reduzir a investigação a uma interpretação equivocada de procedimentos administrativos. Aquela frase ficou ecoando na minha mente. Procedimentos administrativos. Era assim que tentavam resumir um esquema que envolvia deslocamento irregular de menores. Ali eu entendi definitivamente. Parte do enfrentamento é narrativo. Se a história é mal contada, o crime parece menor. Por isso, eu faço questão de deixar claro, sempre que falo sobre o caso, não se tratava de erro pontual. Tratava-se de organização estruturada, com divisão de tarefas, planejamento financeiro e repetição de conduta. Isso ficou comprovado. Após as condenações, muitos colegas perguntaram se eu senti alívio. Senti, sim. Mas também senti algo diferente, um senso ampliado de responsabilidade. Porque quando você enxerga uma falha sistêmica sendo explorada, você não consegue mais fingir que não viu. Passei a defender internamente treinamentos específicos sobre padrões de exploração institucional. Incentivei criação de canais mais rápidos de comunicação entre varas judiciais e unidades de investigação. Algumas propostas foram implementadas. Outras ainda estão em discussão. Mudanças institucionais são lentas. Mas começam assim. No âmbito pessoal, eu precisei aprender a desligar. A separar o trabalho da vida privada. Não é simples quando você lida com casos que envolvem vulnerabilidade infantil. A mente insiste em revisitar cenários, imaginar consequências, projetar riscos. O acompanhamento psicológico oferecido pela corporação ajudou. E isso é algo que também precisa ser normalizado. Profissionais que lidam com crimes sensíveis precisam de suporte contínuo. Força não é ausência de impacto. É capacidade de seguir apesar dele. Hoje, quando recebo um novo caso envolvendo menores, eu aplico filtros que talvez antes não aplicasse com tanta intensidade. Não por desconfiança generalizada, mas por aprendizado. E se há uma mudança definitiva que esse caso deixou em mim, é esta: nunca subestimar a aparência de legalidade. Porque estruturas criminosas sofisticadas raramente operam à margem visível.
Elas operam dentro do sistema. E é ali que precisamos estar atentos. Eu aprendi, ao longo da minha carreira, que os casos mais perigosos não são aqueles que explodem em manchetes com tiroteios e sirenes. São os que se escondem atrás de contratos, carimbos, discursos bem articulados e ambientes aparentemente respeitáveis. São aqueles que vestem terno, falam baixo e usam palavras técnicas para camuflar decisões que mudam destinos. Esse caso me ensinou isso da forma mais dura. Quando começamos a investigação, não havia gritos, não havia violência explícita, não havia cenário de crime tradicional. Havia papéis, havia registros. Havia transferências, havia rotinas. Mas por trás de cada número existia uma criança. E é isso que nunca pode ser esquecido. Ao longo dos meses, enquanto desmontávamos a estrutura daquela organização, ficou evidente que o maior trunfo deles era a confiança social. Eles sabiam exatamente onde atuar, nas brechas emocionais, nas urgências burocráticas, nas fragilidades do sistema. Sabiam que quanto mais formal parecessem, menos questionados seriam, e durante muito tempo funcionou. Funcionou porque ninguém olhou com atenção suficiente. Funcionou porque as irregularidades estavam diluídas em volumes enormes de processos. Funcionou porque pessoas influentes sabiam como se proteger dentro da legalidade aparente. Mas nada é perfeito quando repetido demais. Foi a repetição que os traiu. O padrão, a previsibilidade, a confiança excessiva. Quando a sentença final foi proferida, eu estava na sala. Não por vaidade profissional, mas porque precisava fechar aquele ciclo. Ouvir o reconhecimento formal de que aquilo não era erro administrativo, não era falha técnica, não era descuido burocrático, era crime estruturado. A condenação não apaga o que aconteceu, mas estabelece um marco, e marcos são importantes. Depois disso, o trabalho não terminou, porque casos assim não são eventos isolados. São sintomas de vulnerabilidades maiores. O que fizemos foi desmontar uma engrenagem. Mas outras podem existir, em outros formatos, em outros lugares. Por isso, talvez a parte mais importante dessa história não seja a prisão, nem o processo, nem a sentença. É o alerta. Quando falamos em organizações criminosas, muitas pessoas imaginam armas, drogas, violência urbana explícita. Mas existe uma outra camada, menos visível e igualmente perigosa, a manipulação institucional, e isso exige preparo diferente. Exige investigação paciente, exige cooperação entre órgãos. Exige coragem para questionar o que parece intocável. Eu carrego comigo algumas imagens desse caso. Não imagens físicas, mas percepções. A sensação de perceber que algo estava errado quando ainda não havia prova concreta. A responsabilidade de sustentar uma hipótese até que ela pudesse ser comprovada. A tensão silenciosa de saber que mexíamos com interesses grandes. E, acima de tudo, a convicção de que silêncio nunca pode ser opção. Ser policial, para mim, nunca foi sobre autoridade. Sempre foi sobre responsabilidade. E responsabilidade significa agir mesmo quando é desconfortável. Mesmo quando o caminho é mais longo. Mesmo quando a estrutura parece grande demais. Se tem algo que eu gostaria que ficasse dessa história é isso. Sistemas precisam ser questionados. Não por desconfiança generalizada, mas por zelo. Crime organizado evolui. Instituições também precisam evoluir. Aprendemos com esse caso que cruzamento de dados salva tempo. Que cooperação internacional não pode ser burocrática demais. Que padrões repetitivos precisam gerar alertas automáticos. Que supervisão contínua não é excesso, é proteção. E aprendemos que nenhuma fachada é impenetrável quando a investigação técnica é persistente. Eu não romantizo o que aconteceu. Não vejo como vitória pessoal.
Vejo como dever cumprido dentro de uma estrutura que precisa continuar funcionando. Ainda hoje, quando entro na delegacia e vejo uma nova pilha de processos, eu lembro daquele primeiro documento que parecia comum. A diferença entre um papel qualquer e o início de uma grande investigação pode estar em um detalhe mínimo. E é por isso que não se pode trabalhar no automático. Se você acompanhou essa história até aqui, saiba que ela não é apenas sobre uma operação. É sobre vigilância institucional. É sobre responsabilidade pública. É sobre não aceitar explicações superficiais quando há indícios de algo maior. O crime pode mudar de forma. Mas enquanto houver quem investigue com técnica, persistência e ética, ele não será invisível. E é assim que eu encerro essa história, não com alívio, mas com atenção redobrada. Porque o trabalho continua.